Vamos iniciar agora um outro assunto, o último conceito dessa videoaula, que é o conceito de potência. Quando falamos em potência, representada pela letra P, maiúscula, potência é um termo que está presente em muitas máquinas, em muitos motores. Por exemplo, na área da mecânica, quando você vai estudar motores, um fator importante é a potência de um motor. Mas o que é a potência de um motor? Qual a diferença de potência e trabalho? Será que potência e trabalho são conceitos equivalentes? Qual a diferença entre os dois? Vamos dar um exemplo então. Nesse exemplo, temos dois guinchos. O guincho número 1 e o guincho número 2. O que o guincho número 1 vai fazer? Ele vai levantar um bloco a partir do solo até uma altura H. Então esse objeto sofreu um deslocamento H. Para fazer isso, ele gastou um determinado tempo. Você analisou esse guincho, ele levantou esse objeto com velocidade constante em MRU, e ele levantou esse objeto do solo até essa altura H. Depois você analisa outro guincho. Esse outro guincho vai levantar o mesmo objeto, também em movimento retilíneo uniforme, do solo até essa altura H. Qual dos dois realizou mais trabalho? Você observou que esse guincho 2 levou um tempo. O tempo que o guincho 2 levou foi maior do que o guincho 1. Então, o guincho 1 elevou esse objeto do solo até essa altura num determinado tempo. E o guincho 2 elevou esse objeto do solo também até a mesma altura, só que gastou um tempo maior. Qual dos dois realizou um trabalho maior? O trabalho, vimos anteriormente, que o trabalho depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo. Vamos relembrar o exemplo 1. Lá no exemplo 1, em que calculávamos o trabalho do guincho, num movimento em que a velocidade é constante e a trajetória é retilínea, esse exemplo é semelhante àquele primeiro exemplo. O peso, a força de tração é exatamente igual ao peso. E o peso na situação 1 é igual ao peso na situação 2. Por quê? Porque a massa do objeto não muda. Então a força realizada pelo guincho na situação 1 é igual à situação 2. O deslocamento também é igual. E o ângulo também é igual, porque aqui você tem uma força para cima, deslocamento para cima, força para cima, deslocamento para cima. Percebam então que o trabalho realizado pelo guincho na primeira situação foi exatamente igual ao trabalho realizado por esse outro guincho, pelo guincho 2. Por quê? Porque a massa é igual, a altura é igual, e a gravidade também, a aceleração gravitacional é igual. Eles estão na mesma região. Então, o trabalho realizado pelo guincho na situação 1 foi exatamente igual na situação 2. Estou considerando aqui um guincho que eleva um objeto com velocidade constante na primeira e na segunda situação. Esse primeiro guincho, esse objeto sobe em MRU e esse 2 também sobe em movimento retilíneo uniforme. O trabalho é o mesmo. Eles realizaram o mesmo trabalho. Mas qual a diferença? Se você quisesse comprar esse guincho, você compraria, então, um ou dois, tanto faz, ou talvez seria importante você analisar outro fenômeno, outra grandeza física. Esse guincho 2 realizou o mesmo trabalho que o guincho 1, mas ele demorou mais tempo para isso. Ele demorou mais tempo para realizar o trabalho.
O guincho 1, por sua vez, ele realizou esse mesmo trabalho num tempo menor. Então, o trabalho é o mesmo, mas eles possuem potências diferentes. O guincho 1, podemos afirmar que a realização do trabalho do guincho 1 ocorreu com maior rapidez do que em relação ao guincho 2. Então, a potência do guincho 1 foi maior do que a potência do guincho 2. O que a potência, então, relaciona? A potência relaciona essa rapidez, essa taxa de variação do trabalho em determinado tempo. Rapidez com que um trabalho é realizado. Então, quando você fala em potência, você vai abordar o assunto trabalho. Mas a potência vai ser definida como sendo a energia dividida pelo tempo. Mas quando você aplica o trabalho, você transfere energia. Então, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Na situação apresentada aqui, tanto o guincho 1 quanto o guincho 2, eles realizavam o mesmo trabalho. Então, potência é igual ao trabalho pelo tempo. Como o trabalho é o mesmo, o que muda é o tempo. Se o tempo for menor, a potência é maior. Então, um objeto, um motor, tem mais potência do que outro motor, se no mesmo tempo ele realiza mais trabalho. Pois essa é a definição de trabalho. O trabalho está relacionado com a realização de trabalho em determinado tempo. Então, a potência, nós podemos calcular a potência como sendo a energia pelo tempo ou o trabalho pelo tempo. De acordo com esse slide, o tempo gasto pelo guincho 1 foi menor do que o tempo gasto pelo guincho 2. Então, podemos afirmar que a potência do guincho 1 é maior do que a potência do guincho 2. Qual será a unidade da potência? Existem várias unidades de potência. No sistema internacional, vamos utilizar então as unidades do sistema internacional. Qual é a unidade de trabalho no sistema internacional? É o joule. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Mas na física nós homenageamos alguns grandes cientistas. Por exemplo, na força falávamos em Newton, na energia falávamos em Joule e na potência vamos falar em Watt. Então, 1 Watt, você escreve Watt minúsculo e a letra maiúscula. 1 Watt é igual a 1 Joule por segundo. Então, talvez você já percebeu no seu cotidiano essa palavra Watt. Um exemplo. Um aparelho tem potência de 100 watts. Se estivermos falando em termos de trabalho, o que significa 100 joules? 100 watts, aliás. 100 watts significa que a cada 1 segundo você tem um trabalho de 100 joules. Professor, eu ouvi falar de um motor que a potência é de 10.000 watts. O que significa isso? Que a cada 1 segundo você tem um trabalho de 10.000 joules. 10.000 watts, 10.000 joules por segundo. 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, 100 watts é a mesma coisa que 100 joules por segundo. Então, quando você tem um objeto que tem uma potência de 100 watts, isso significa que a cada 1 segundo você tem um trabalho de 100 joules. Ou um consumo de energia que vamos ver mais adiante. Nessa situação, estamos falando especificamente do trabalho. Mas potência está relacionada não apenas com o trabalho sobre o tempo, dividido pelo tempo, mas também com a energia dividida pelo tempo. Pode ser energia na forma de calor, por exemplo. Vamos fornecer um exemplo. E esse exemplo é bem interessante porque ele está relacionado com uma outra unidade de potência. A potência no sistema internacional ela é fornecida em watt.
O Watt também pensou em outra definição de potência, para pensarmos numa unidade de potência. Então observem o seguinte exemplo. É um exemplo hipotético. Temos aqui um cavalo, por exemplo, e esse cavalo ele vai levantar, aqui tem uma corda, um cabo, ele vai levantar um objeto que tem uma massa de 33 mil libras. No sistema métrico, no sistema, aliás, de medidas britânico, 33 mil libras equivale a 14.968,548 quilogramas. Então vamos imaginar, nesse exemplo, que um cavalo, por exemplo, antes das máquinas, muitas vezes o ser humano, né, utilizou os animais para auxiliarem no processo de realização de trabalho. O arado, por exemplo, né, na agricultura, em vários momentos, alguns animais foram utilizados para auxiliar o ser humano nesse processo de realização de trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um animal, um cavalo, que ele vai levantar esse objeto, 14.968,548 quilogramas, por uma altura de um pé. Um pé tem exatamente 0,3048 metros, aproximadamente 30 centímetros. Então, esse cavalo vai levantar esse objeto por uma altura de 30,48 centímetros, e para realizar esse trabalho foi gasto um tempo de 1 minuto. Poderíamos associar a esse cavalo uma certa potência. O que precisaríamos saber? Precisaríamos saber do trabalho e do tempo. Quais são os dados que nós temos nesse exemplo? Temos, então, um objeto de 33 mil libras, ou 14.968,548 quilogramas, que vai ser elevado por uma altura de 0,3048 metros, num tempo de 1 minuto. Vamos calcular, então, essa potência. Antes de calcularmos a potência, vamos calcular o trabalho. Mas antes de calcularmos o trabalho, vamos analisar as forças que atuam sobre o objeto. Quais são as forças que atuam sobre o objeto? Temos o peso, temos a tração. Temos o peso e temos a tração. A massa do objeto é 14.968,548 kg. Vou utilizar a aceleração gravitacional 9,81. Aqui apenas um exemplo. Então, o peso vai ser massa vezes aceleração gravitacional. Nós não utilizamos mais libras, utilizamos no sistema internacional o quilograma. Sabemos, então, que 33 mil libras é igual a 14.968,548 quilogramas, que é a massa, vezes a aceleração gravitacional 9,81. Então, o peso é igual a 146.841,46 newtons. Essa é a força peso para baixo. Vamos também imaginar que esse movimento é retilíneo e que a velocidade seja constante na subida. Então, o cavalo vai levantar esse objeto, a velocidade vai ser sempre constante. Vai ser devagar, porque você tem 0,3048 metros em 60 segundos. Então a velocidade é praticamente uniforme. Nessa situação, o valor da tração é exatamente igual ao valor do peso, conforme já vimos em exemplos anteriores. Então a tração na corda, que tem o mesmo valor do que a força realizada pelo trabalho, porque é a força que o trabalho está puxando, que o cavalo está puxando esse bloco, é igual a 146.841,46 newtons. Vamos calcular o trabalho. O trabalho realizado pelo peso? Não, pela corda. Porque quem puxa a corda é o cavalo. Então a tração é para cima e o deslocamento é para cima. Observem na figura. Tração é para cima e esse objeto desloca-se para cima. O ângulo que eles formam é igual a zero.
Vamos calcular então o trabalho. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho é igual a força de tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse trabalho é 146.841,46 vezes o deslocamento, esse deslocamento de um pé, 0,3048 metros, vezes 1. Por que 1? Porque 1 é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, temos um trabalho de 44.757,277 joules. Esse é o trabalho realizado. E esse cavalo realizou esse trabalho no tempo de 1 minuto. No sistema internacional não utilizamos minuto, utilizamos segundos. Vamos calcular então a potência. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Qual foi o trabalho realizado pelo cavalo? 44.757,277. Dividido 1 minuto, 60 segundos. Temos então que a potência associada a esse cavalo é igual a 745,95 watts. Certamente existem vários tipos de cavalo, nem todo animal faria esse trabalho nesse tempo. Mas, além da unidade de potência, o próprio James Watt também pensou nessa outra unidade. Como se fala cavalo em inglês? Horse. A potência de um cavalo, eu utilizei aqui um raciocínio muito semelhante ao usado por Watt. Pensem num cavalo realizando um trabalho em 1 minuto. Então poderíamos associar uma potência a esse cavalo. E essa potência poderíamos chamar de HP, horsepower. Essa potência, nesse exemplo, é igual a 745,95 watts. No sistema internacional, outra unidade para potência é o horsepower, também conhecida como HP. HP não é a mesma coisa que CV. CV é cavalo, vapor, que também é outra unidade para potência. Você também pode pesquisar, existe um fator de conversão. Qual é o fator de conversão? No nosso exemplo, foi apenas um exemplo para estimarmos a potência de um cavalo. Então, a potência desse animal, desse cavalo, é igual a 745,95. Mas utilizamos uma unidade de referência. Um horsepower, então um HP, que estaria relacionado à potência desse cavalo específico, é igual a 745,7 watts. Então, aqui a gente utilizou um exemplo, mas quando você utiliza o termo HP, em muitos motores aparece o termo HP. Qual é a ideia? A ideia é exatamente aquela que apresentamos no exemplo. Um cavalo que puxa um objeto a uma determinada altura num determinado tempo. Isso implica a potência de um cavalo. É uma outra unidade. Então, em muitos locais, ao invés de você encontrar o watts, você encontra o HP. Então, um HP é igual a 745,7 watts. Em alguns locais você encontra 746 watts. O que significa, então, um motor que tem 10 HP? 10 HP é a potência desse motor. Ou seja, 10 HP é igual a 745,7 vezes 10. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt. Mas você pode ter outras unidades, na área da mecânica, por exemplo, você pode ter outras unidades para potência. Basta você saber como transforma essa unidade para essa grandeza, essa unidade que não está no sistema internacional, para o sistema internacional. Um HP, então, equivale a 745,7 watts. Essa, então, pessoal, foi a nossa videoaula de hoje.
em que apresentamos exemplos sobre trabalho, energia cinética e sobre potência.